Bom, eu sou Júlio, professor na parte teórica de sistemas de controle. Tá? Esta disciplina tem outros dois professores, que é o professor Alejandro Fino e o professor Ricardo, que estão mais na parte de laboratório. O laboratório vai começar somente na próxima semana. Eu vou apresentar um pouquinho da disciplina primeiro, e também já está ativo, não sei se vocês conseguiram, todo mundo conseguiu já entrar no sistema. E lá está mais ou menos organizado, já também já está copiado o plano de ensino, tá? E estão organizados todos os tópicos que a gente vai ver, né? Os diferentes temas da disciplina, certo? Organizados por objetivos, requisitos y un poco la material de estudio, todo analizado dentro do Moodle. O sea que va a ser digamos, un local de referencia para ustedes siempre estarem indo lá para procurar material. Bom, não sei se vocês estão sabendo, mas imagino que sim, nós estamos tendo uma superpopulação no sistema de controle, certo? Tem atualmente 60 pessoas matriculadas e mais uns 10 ou 12 pessoas sem vaga, tá? Ou seja que o número iria para mais de 70 pessoas, né? Então estamos fazendo um esforço junto à coordenadoria para tentar fazer um plano de trabalho um pouco diferente nesses dois semestres, 2017 1 e 2, tentando ver se a gente consegue normalizar o fluxo nessa disciplina. Então estamos tentando agora conseguir uma sala de aula maior para poder tentar aceitar a matrícula dessas pessoas que estão sem vaga, certo? E poder ter aulas teóricas em uma sala que comporte mais de 60, porque al que nós todo mundo já a sala está cheia. Talvez isso implique em aumentar uma ou duas vagas em cada turma de laboratório, certo? Estamos discutindo isso desde o início do semestre, mas não tínhamos conseguido ainda uma sala apropriada. O CTC se comprometeu a tentar conseguir uma sala para a gente para poder fazer essa mudança, certo? Eu acho que hoje à tarde ou amanhã a gente vai ter uma resposta e com isso conseguimos resolver. Bom, antes de começar a falar sobre um pouco da disciplina, o problema que estamos tendo é que, por que está acontecendo isso? Porque a taxa de reprovação da disciplina está muito alta, certo? O que está acontecendo é que praticamente está entre 50 e pouco por cento, 60%, certo? Nos últimos semestres. Então o que a gente está tentando estruturar para esse semestre é um esquema de estudo muito dirigido, certo? Digamos, quase diria eu, personalizado. Então, a disciplina vai contar, além dos professores, com uma dúzia de monitores, tá? Então, a gente vai dividir essa turma, certo? Em grupos de 3, tá? Que são os grupos que vão fazer os trabalhos ao longo da disciplina. A disciplina tem, digamos, trabalhos a serem realizados ao longo do curso, certo? Tanto da parte prática como da parte teórica, certo? O da parte prática são feitos nas turmas de laboratório, mas da parte teórica são feitos em grupos que vamos tentar se a gente consegue fazer um casamento entre, para não ter que andar fazendo grupos diferentes, certo? Grupos de teoria e laboratório iguais. Então, cada dos monitores, aqui estão 5 unicamente presentes, porque não todo mundo 6, porque todo mundo podia vir nesse horário hoje, certo? São estudantes de pós-graduação ou alguns de graduação já mais nas fases finais, tá? Que vão dar um apoio na disciplina. Então, quanto vai ser o esquema? Cada um deles vai ter associado 2 grupos de 3 pessoas. Tá? Então, cada 6 estudantes da disciplina, tá? Vai ter um monitor associado, que vai acompanhar vocês, tipo, digamos, assim, com uma corda no pescoço, certo? Ou seja, semanalmente vai ter no mínimo 1 ou 2 encontros, certo?
para discutir o que foi estudado, o que não foi estudado, as dúvidas que tem, quais são os problemas que vocês têm com pré-requisitos, com questões anteriores, vão ajudar vocês a procurar material de estudo para suprir as falhas de coisas anteriores. Tá? Então o objetivo aqui, digamos, o diagnóstico já é claro, porque tentamos algumas coisas. O diagnóstico é que o pessoal, não digo que não estuda suficiente, em tempo, mas não estuda certo. Isso é muito claro, certo? A forma como são abordadas as coisas não leva, digamos, a um resultado satisfatório. Então a gente quer que vocês consigam evoluir, aprender as coisas para depois, digamos, consequentemente, ter um resultado positivo nas avaliações de trabalho e de prova, certo? Então, a gente vai criar já criou um arquivo que vai ter os horários de todos os monitores, certo? Então, claro, como todo mundo aqui tem matrícula em disciplinas diferentes, talvez horários de todo mundo não coincidam, digamos, não vai ser fácil com qualquer um deles. Então a ideia é que os grupos se formem já, certo? Você vai ter que manter esse grupo, um grupo de 3 pessoas até o final do curso vai ser isso. E cada um desses grupos vai contratar um dos monitores, certo? Cada um vai ter 2, para fechar, digamos, uns horários onde seja possível você se reunir semanalmente para discutir. Tá? Okay? E conversar e tirar dúvidas, e ver se alguns exercícios que não estão conseguindo fazer e por quê, certo? E não deixar para que isso vá acumulando, para que depois chegue a data das provas, okay? E tentando a quantidade de dúvidas que o tempo não é suficiente para conseguir sanar isso. A gente sabe que, também por experiência anterior, que há uma, digamos assim, uma deficiência em pré-requisitos, tá? Em muitas coisas. A gente espera que isso esteja sendo corrigido com a reforma. Já estou vendo aqui algumas caras conhecidas do pessoal que já fez introdução ao controle de processos, tá? Na terceira fase. Com o qual eu espero que o pessoal que já fez isso, digamos, a base esteja, digamos, em um patamar acima do resto, porque como estamos no meio da reforma, certo? Quem não passou por isso pode ter algumas deficiências em alguns tópicos. Por isso a disciplina também tem quase que o primeiro mês inteiro, primeiras 3 semanas, a gente só vai tratar de coisas que foram vistas já, supostamente vistas, certo? Vamos revisar matérias de processo, de SINAE, de introdução ao controle de processo, certo? Para deixar as bases claras. Tá? E vai ter um trabalho que vai acompanhar a disciplina que vai, digamos, questionar vocês sobre todas essas partes iniciais para poder, digamos, fixar esses conteúdos antes de começar com a matéria nova. Tá? Bom, os que estão aqui são o Brian, o Gustavo, o Leonardo, o Adriano e o Rodrigo, tá? E o Denis, tá? Mas tem outros que estão viajando, ou tem aula nesse horário, então não vão estar na hora da teoria, mas vão ter um horário semanalmente. Eu vou colocar as tabelas no Moodle, tá? Uma tabelinha com todos os horários de cada um. E aí então vocês essa semana, tá? Tem que se organizar em grupos de 3, isso não importa cada um, porque normalmente estuda, não tem problema nenhum, certo? E associar a digamos, requerer o contato via e-mail com um dos monitores, certo? Que vai ficar sendo tutor de vocês ao longo de todo o semestre. Tá? Então, com isso a gente espera, digamos, que digamos, a tarefa, o processo de ensino-aprendizagem consiga correr melhor. Bom, além do material que tem no Moodle, certo? E que coisas que a gente vai poder buscar, de repente a gente busca um material extra, tenho dúvidas sobre alguma coisa que viram ensinar, bom, a gente pode colocar um material e lançar lá no Moodle também no passo correspondente. Não sei se vocês sabem, mas todas as aulas da disciplina estão no YouTube, certo? Então, se você tem um canal que se chama Sistemas de Controle, tá? Que vocês podem ir lá no canal e assistir às aulas, certo? Que não são, evidentemente, uma réplica desse semestre, porque as aulas são sempre diferentes, mas o conteúdo mais ou menos é igual. Então, vocês podem, tendo dúvida, uma coisa não conseguiram tomar nota, não se lembram, lá nas aulas e recuperar. A gente vai também dar uma mexida nisso aí, hoje a gente consegue. Um deles está bem organizado, mas tem dois canais, a gente consegue dar uma melhorada nessa organização. Tá? Vocês querem comentar alguma coisa? Alguma coisa que eu esqueci de dizer? Não? O que ele falou? Não sei. Isso aí. Então tá, vocês que estão. Obrigado aí. Tá. Bom, então, com relação à disciplina em si, tá?
Bom, essa disciplina, vocês sabem, é a disciplina que, digamos, fecha um pouco o primeiro ciclo da parte de controle de processos dentro do curso, certo? Vocês tiveram a disciplina de introdução, para quem está no grupo não, sino sinais 1, sinais 2 e processos, certo? Então essa disciplina aqui vai um pouco a juntar todo o conteúdo dessas disciplinas, certo? E tentar colocar isso aí num âmbito mais de controle, mais aplicado, tá? É a disciplina com a qual a gente vai ter elementos realmente de verdade para chegar na prática e colocar a funcionar sistemas de controle, certo? Ou seja, o que a gente vai ver aqui vai ser o que vocês vão encontrar em 95% das aplicações na indústria de controle, certo? Então, realmente marcar com um ferramental que vai permitir vocês atacarem problemas de verdade. Tá? Então, aqui tem um pouco, que está eu não vou entrar em detalhes, ler todos aqui, basicamente o que é, certo? Então, a gente vai ter alguns capítulos, certo? Iniciais de introdução, que vamos tratar de qual é o problema de controle, o que são variáveis de controle, variável manipulada, perturbações, certo? E resposta no tempo, resposta em frequência, certo? E revisar diagramas por zero, todo tipo de ferramental que vocês utilizaram ensinar, mas agora com uma visão de controle. Eu não vou olhar na ferramenta em si. Uma coisa que a gente tem que mudar aqui, o chip, a partir de agora, é o seguinte: a pergunta, você tem que se preocupar simplesmente com os porquês das coisas, tá? E saber fazer o que o MATLAB não faz, certo? Se o computador faz, eu não preciso fazer, eu preciso saber fazer, mas não preciso fazer. Por quê? Porque eu não pretendo fazer continha, que eu aperto um botão e ele faz para mim. Mas o computador não sabe pensar, o computador não sabe decidir pelos parâmetros de um projeto de controle. O computador pode fazer cálculos para mim muito rápido. Então as ferramentas são fundamentais para poder resolver o problema. Mas aqui o foco é o problema e não a ferramenta. Tá? Não era assim de repente em sinais. Tá? Em sinais eu estava de repente mais preocupado com vocês entendessem o que é a transformada de Laplace, como funciona, como calculo, o que é a transformada Z, como calculo. Tudo bem. Mas agora já sei calcular, eu tenho que dominar a ferramenta para poder usar ela num problema de controle. Correto? E vou ter que juntar os conteúdos de diversas áreas, diversas ferramentas para poder juntar tudo isso e tirar uma conclusão do problema. Então a ideia desses dois capítulos iniciais justamente é para tentar revisar algumas coisas e juntar tudo isso de forma a um foco no problema de controle. Para quem já fez introdução ao controle de processos, agora o foco é diferente. Lá a gente já fez tudo isso. Nós já fizemos a solução do problema de controle. Nós entendemos que era um problema de controle e aprendemos a resolver conceitualmente. Não tínhamos ferramentas matemáticas para ir a fundo em algumas coisas. Vimos superficialmente isso. Agora a gente vai fazer, digamos, a disciplina de sistema de controle é quase que uma introdução ao controle de processos com muito mais ferramental matemático para ir a fundo no problema. Correto? Bom, a partir daí a gente começa já com coisas novas, tá? Que é uma ferramenta para estudo de estabilidade de projetos que se chama de raízes. Depois vamos estudar algumas estruturas de controle, como forward, cascata, controle PID, predictor de Smith, e métodos de análise de domínio da frequência, a partir de diagramas de Bode, diagramas polares, para poder estudar o comportamento de sistemas dinâmicos no domínio da frequência. Tá? Então, inclusive, a gente vai introduzir um pouco de controle robusto, que é uma questão muito importante em teoria de controle, que é como fazer que um controlador seja capaz de funcionar de verdade na prática. Tá? Porque a matéria matemática é muito bonita, mas se eu ficar unicamente com aqueles modelos matemáticos e com os cálculos que fiz no computador, se eu não tiver cuidado de que a realidade não é igual ao modelo matemático, quando vou trabalhar na prática as coisas não vão funcionar. Bom, aqui, bom, a bibliografia, a gente tem vários materiais que estão como apostila ou como materiais que estão no Moodle, certo? Que estão lá colocados no sistema. Um livro que é bastante interessante, que tem bastante do conteúdo de disciplina, é o Franklin Powell, certo? Mas depois há outro monte de livros que você pode, digamos, utilizar para alguns tópicos da disciplina que não estão nos livros básicos. Nenhum livro de lo que están hoje publicados abarca toda a disciplina. Tá? Bom, aqui está mais ou menos o plano de aula, certo? Então, como vocês veem aqui, essas primeiras aulas todas são questões de revisão e a partir daí a gente vai começar com um conteúdo da disciplina. Tá? Estão inclusive marcados feriados, então vocês podem acompanhar isso aqui. A gente vai fazer uma prova lá pela metade de maio e outra lá no final do semestre, certo? Lá por del 30
final de junho. Ok? Certo? Bom, a gente vai sempre estar misturando aulas expositivas, digamos, aulas de introdução de teoria com aulas de exercícios vinculados ao problema de controle. Ok? Bom, eu acho que com isso mais ou menos fica um panorama do que a gente tem para ver na disciplina. Se alguém tem alguma questão ou alguma dúvida sobre esse procedimento, do que expliquei de como funcionaria o esquema, e se não, se depois de um momento aparece uma dúvida, podem perguntar. Tá? Outra coisa que tem lá no Moodle é que tem um horário que eu dou atendimento assim, para tirar dúvidas, coisas, que são as terças e quintas da tarde. Tá? Mas se por acaso o horário acabar sendo muito ruim para a maioria, eu não me importo trocar por outro horário, certo? Então vocês me comentam e a gente pode escolher, não sei no horário que eu tenha aula ou outra atividade, podemos trocar. Tá? Os tutores, como falei, vão ter uma tabela lá no Moodle que vai estar todos os horários disponíveis, certo? Por enquanto tem 10 pessoas lá no grupo, mas se o grupo passar para 70, 72, vou ter que chamar mais dois, certo? Alistar mais dois da turma no sistema, certo? Mas tem outras pessoas que já se manifestaram interessadas, então não seria muito problema fazer isso. Ok? Alguma pergunta ou algum comentário? Fala. Fala alto, porque estamos longe. Os grupos precisam ser da mesma turma do laboratório? Olha, é o seguinte, eu acho que seria mais interessante que fosse, tá? Por quê? Não é obrigatório, mas por que seria? Porque dessa maneira a gente poderia, digamos, ter uma coisa muito mais coesa. Vamos lá, uma coisa que estamos tentando fazer com o professor Profino e com o professor Ricardo, tá? É que a gente vai querer fazer com que o laboratório e a teoria estejam totalmente intrincados, certo? Não vamos fazer, não vai ter, digamos, atividades separadas, tá? A ideia é que os trabalhos do laboratório vão em busca das mesmas coisas da teoria, e as coisas da teoria em busca dos trabalhos do laboratório para que se... Então a ideia é que esse grupo, digamos, vão ter que estar fazendo tarefas de laboratório e de teoria simultaneamente, e se estão discutindo juntos é muito melhor do que discutindo. Então acho que seria mais interessante que estivessem na mesma turma, mas não é, digamos, obrigatório, tá? Mas seria, creo que, a melhor solução, tá? Pelo menos para a maioria. Ok? Tá, mais uma coisa, eu não vou fazer chamada, porque se fizer chamada perderia metade da aula, certo? Então eu vou passar um papel e aí cada um coloca seu nome e eu vou guardando os papéis para fazer, tá? Aí eu vou contabilizar a frequência, tá? Plantearei para a metade do semestre, faço uma continha para alertar algum que esteja já com frequência, certo? É suficiente, eu acho. Ok? Mais algum comentário, pergunta? Então, então vamos fazer começar uma passada mais ou menos rápida sobre algunos puntos que precisamos ir fixando. ¿Tá? Então, como falei, vamos tentar dar uma geral assim, e eu vou utilizar um exemplo, tá, ao longo dessa primeira parte, que vai ser o controle, um sistema muito simples, só para poder explicar o conceito, que é o controle de sistema, controle de nível, certo? Em um tanque, tá? Que é um problema que já a gente vem utilizando muitas vezes, mas é muito interessante para ir fixando algumas ideias que a gente precisa trabalhar, certo? Então, vamos falar um pouquinho introduzir um pouquinho o problema do controle de processo, certo? Falar um pouco de modelos estáticos e dinâmicos, de objetivos de controle, certo? Mas eu vou ir levando isso aqui junto com um problema que vamos resolvendo no quadro. Aí vocês me avisam se a iluminação está fraca, acho que sim, não? Talvez tenhamos que... Fica muito ruim de ver assim até atrás? Ou tá bom? Tá. Beleza. Então, muito bem. Então, digamos, a gente sabe que um problema no sistema de controle, pelo que a gente já tem visto até agora, né?
se resume a tener un proceso, ¿tá? no cual a gente está queriendo hacer con que le produza alguna cosa, ¿cierto? Entonces un proceso es realmente algún procedimiento físico o químico que transforma, ¿cierto? alguna materia prima en algún producto, más o menos eso podría ser la definición bien general. Y cuando a gente hace controles, ¿cierto? El sistema de control, lo que quiere hacer es actuar encima de aquel sistema, intentando hacer con que se comporte de alguna manera adecuada. Entonces, la gente normalmente en la práctica va a querer producir alguna cosa con una cierta cualidad y una cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy produciendo un determinado producto, vamos a suponer que estoy produciendo gasolina, ¿cierto? Debo tener un proceso muy largo desde la extracción de petróleo hasta que el producto llegue al consumidor, ¿cierto? Y ahí en el medio de ese proceso, tienen varias plantas o procesos que se llaman, que van a transformar aquel producto de alguna manera. Un de ellos, por ejemplo, puede ser una columna de destilación. Una columna de destilación va a ser un proceso que va a separar, ¿cierto? Los hidrocarbonetos más pesados, que son cadenas muy largas, en más cortas, y con eso transformar un producto genérico en subproductos más especializados, como gasolina, queroseno, etc. ¿Cierto? Entonces, la gente hace ¿qué? Pues va a querer hacer con que aquella columna de destilación tenga un producto con cierta cualidad, o sea, con que la concentración del producto sea boa, porque eso va a ser medido esa cualidad, y que produce una cierta cantidad gastando un mínimo de energía. Entonces, eso más o menos son las ideas básicas de un control de proceso. Tiene que minimizar energía, quer maximizar el retorno, el lucro, quer mantener los productos entre una cierta especificación de calidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos eso a través de un proceso que se llama el proceso de control, que la gente va a medir o que la gente quiere producir de alguna manera y va a intentar actuar encima del proceso a través de algunas acciones particulares. Entonces, en un proceso la gente va a tener nuevamente variables del proceso, que son aquellas variables que queremos controlar, que tal vez sin algo se llaman salida del proceso, ¿cierto? O sea, las salidas son aquellas variables que interesa controlar. Se pueden llamar variables de procesos o variables controladas, ¿cierto? Por otro lado, vamos a tener aquellas variables que vamos a manipular, ¿cierto? Para que el proceso se mella, llevando a variables controladas ao fondo que a gente quer. Esas se llaman variables de entrada o variables manipuladas, ¿cierto? O variables de control. Y, por fin, y sin nunca podemos esquecer, que lo que vamos a tener en el proceso son siempre perturbaciones, normalmente muchas perturbaciones, ¿cierto? Que son aquellas variables que afectan, solamente pueden ser variables de entrada, que afectan el comportamiento del proceso, mas no son manipuladas por la gente. ¿Está? Entonces, fuera eso, a variables que a gente mede no van a estar isentas del ruido de medición, ¿cierto? O sea, ahí va a tener que las variables van a estar poluidas por algún tipo de ruido, ¿cierto? Y es difícilmente va a ver aquellas cosas muy lindas que la gente ve no más lado cuando simula un proceso y ve una cosa, una línea recta, perfecta, como que la variable estaría en un punto de operación. Eso ahí en la práctica no es así. ¿Cierto? Ok. Entonces, esa es la primera cosa que la gente tiene que pensar. ¿Tá? La gente va a manipular el proceso para que las variables de controladas, las variables del proceso, atinjan alguna condición. Eso puede ser feito manualmente, no tendría problema. Yo podría ir lá, ¿cierto? Abrir una válvula, fechar una válvula, ligar una bomba y hacer con que eso aconteça. ¿Cierto? Só que, como por ejemplo está afectado por perturbaciones, ¿cierto? El control manual exigiría que usted estuviese continuamente atento para ver qué acontece y estar mexendo con manipuladas para conseguir eso. Ok, muy bien. Para dar un ejemplo típico de la industria, eso aquí es un sistema de aquecimiento de agua en la industria, una caldera, puede ser llamada, ¿cierto? Donde tiene circulación de agua a través de un sistema aquí, que es una especie de tanque, ¿cierto? Donde tiene un quemador de gas, un centro gas y ar, quemo aquí, ese quemador esquenta esa agua y agua va a salir con una cierta temperatura, ¿cierto? Entonces ese sería el proceso, ¿cierto? Puede ser simplemente eso. No tenemos aquí en casa, ¿cierto? Mucho. Un proceso de aquecimiento a gas, las calderillas pequeñas que venden hoy en día, ¿cierto? Você abre la tornera, abre una llama de teta que es agua circulando, liga llama aquí automáticamente y antiguamente ni eran así, eran, o sea, con fósforo. Y quiero agua quente, y al ligaban con fósforo, que acendía un fuego, abrían torneras y salía agua quente, ¿cierto? Bueno, aquí no tiene ningún tipo ni de control ni de medida, igual que en casa, ¿cierto? No controla nada ni mede nada. Más, ya es difícil de comenzar a medir las cosas, y tendría que, por lo menos, colocar un sensor de temperatura, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un primer elemento como instrumento de medida. Ustedes van a discutir esos aspectos en instrumentación,
de cómo se proyecta o se compra o se especifica un instrumento para una determinada falla. Va a depender de la falla de temperatura que a gente quiera medir, va a depender del tipo de sinal que nós temos, etc., do ambiente, a gente vai especificar um sensor de temperatura. Correto? E a gente vai ter que atuar no processo. Então, como a gente vai atuar no processo? Pues, nesse caso aqui, eu sei que mexendo na combustão, na quantidade de ar e de gás que eu boto no sistema, vou conseguir queimar melhor ou pior, certo? Então, se fizer uma combustão perfeita, eu vou ter que regular aqui com duas válvulas a entrada de gás e de ar no sistema. Porém, o consumo de água quente não vai ser constante, certo? De repente vai ter uma válvula que vai dizer quanta água eu quero produzir. Então, aqui eu teria um problema de tipo de duas variáveis, certo? Já não mais uma, porque eu poderia querer controlar a temperatura e a quantidade de água a essa temperatura. Eu quero chegar a 5 litros por minuto de água a 50 graus. Correto? Muito bem. Pode que isso aqui seja simplesmente assim o problema, e aqui no princípio eu estaria vendo um processo de maneira muito simples, apenas com as manipuladas e controladas. Quais seriam as possíveis perturbações do sistema? As variações de pressão na tubulação de gás. Por exemplo, se a pressão do gás varia, tá? Imaginem que esse gás aqui é gás da fábrica, alimenta um monte de caldeiras como essa iguais. Cada vez que alguém usa o gás para outra caldeira, a pressão na linha vai mudar. E se muda a pressão da linha, certo? A válvula não vai manter o mesmo valor de saída de vazão, certo? Uma válvula é um elemento que estrangula, certo? Então a vazão que circula depende da abertura dela, mas também da diferença de pressão. Então, se aqui a pressão muda, essa aqui vai mudar. Correto? Mesmo com a válvula fixa. Tá? Qual outra perturbação poderia ter? Tipo, a velocidade do aquecedor? Se a temperatura ambiente muda, certo? Isso aqui supostamente vai também ser afetado, certo? Como um dia de 40 graus vai ter um diferente comportamento que um dia de 0 graus ou menos 5 graus. Correto? E que outra coisa podíamos ter? É isso, temperatura da entrada da água, não? A água pode vir mais quente, mais fria, etc. Correto? Tá? Então, vejam, há muitas perturbações. Tá? O que a perturbação vai fazer? Vai fazer uma coisa fundamental, que se vocês, nesse processo, imaginem que estamos pensando unicamente em temperatura e dizem que vamos supor que vamos deixar a válvula de ar fixa por el momento e vamos mexer no gás, certo? Aí vocês botam aqui a válvula de gás e dizem, bom, que se eu abrir a válvula de gás em 50%, para uma dada condição de operação, eu consigo lá aqui 35 graus de temperatura, certo? Ok? Então, você abre a válvula e a temperatura fica nesse ponto. Aí agora vocês aumentam a válvula para 60% e observam que a temperatura subiu, deixam chegar no permanente e subiu para 37 graus, certo? Então você teria aqui alguns pontos característicos de operação do sistema, certo? Bueno, podemos construir uma curva de operação desse processo que daria para cada valor da vazão qual é a temperatura de operação do sistema, certo? Claro, mas isso aqui foi feito em uma condição de operação. Por exemplo, foi feito às 5 da manhã, com água de entrada a 14 graus, certo? E a temperatura ambiente a 20 graus. Mas se mudou agora a temperatura de entrada de água, ou mudou a temperatura ambiente, se a gente repete esse experimento a outra hora do dia, o que vai acontecer? Que a curva não vai ser a mesma, certo? A curva de repente fica aqui em cima. Por quê? Porque este foi feito às 5 am e esse aqui foi feito às 12 am. Certo? Estava muito mais quente, então a mesma quantidade de gás dava uma temperatura maior, certo? Por quê? Porque aumentou a temperatura do ambiente, aumentou a temperatura da água, então logicamente tudo sobe. Correto? Isso que está aqui, esse gráfico que está aqui, é o que justifica a existência do controle automático. Correto? Porque se não existisse esse problema, eu iria numa fábrica, certo? Vou lá o primeiro dia, quando comissiono, que chama comissionamento da planta, certo? Mando um monte de cara lá especialista, os caras vão lá, regulam tudo, abrem todas as válvulas, deixam o processo no ponto que tem que ser, aí ficam controlando durante meia hora, beleza, todas as temperaturas estão no ponto de operação, as vazões estão todas, tudo bonitinho. Senhores, assinam com um papelzinho, recebem o dinheiro e vão embora. E pronto, não precisa mais ninguém, já está, vai funcionar toda a vida como está. Pois não. Por quê? Porque vai ser continuamente sujeito a perturbação do processo e vai fazer com que aquilo que foi feito naquele momento não sirva mais 2 horas. Então, o fato do processo ter diferentes condições de operação faz com que eu tenha que exigir um controle que esteja monitorando essa condição do processo. Certo? Bom, e aí então, eu posso começar a melhorar meu controle, certo? Se eu quero saber
qué está acontecendo y cómo melhorar el controle, puedo comenzar a colocar más sensores, si puder. Por quê? Porque se eu consigo medir a temperatura de entrada da água, beleza, eu já sei o que está. Se está entrando água mais fria, poderia, digamos, né, acionar meu controle para considerar isso aí, certo? Ah, mas eu sei quanta vazão está entrando, então eu consigo saber também, claro, porque não é a mesma coisa produzir 50 litros por minuto a 30 grados que produzir 100 litros por minuto a 30 grados, porque é muito mais calor, correto? E assim por diante, certo? Eu poderia medir também, por exemplo, se a vazão que eu tenho de gás é a que eu queria. Eu abri a válvula em 50%, será que a vazão de gás é a que eu quero? Não adianta abrir a válvula. Se eu abro a válvula aqui e não tem gás, não sai nada, certo? Então eu tenho que saber quanto gás chega no queimador, porque o queimador funciona com a vazão que está entrando. Correto? Bom, muito bem, isso aí se chama muitas vezes medidas auxiliares. Não são as variáveis principais do processo. A variável principal para mim é a temperatura. Eu estou produzindo temperatura, determinada temperatura, certo? Mas são auxílios que eu tenho de conhecer o processo para conseguir que ele controle o tempo. Ok? Então, eu teria aqui um processo mais complicado, eu teria várias perturbações, a temperatura de entrada da água, a vazão de entrada, a perturbação do gás, e a temperatura de saída é a temperatura, a variável que eu controlar. E eu estaria mexendo com a válvula de gás, por exemplo. Tá? Então, aqui seria um típico processo que a gente vai estudar aqui na disciplina. Por que digo típico? Porque a gente vai se concentrar aqui em o que chamam processos monovariáveis. Os processos monovariáveis são aqueles processos que têm uma única variável manipulada e uma única variável controlada. Tá? Na leitura inglesa você vai encontrar isso aí com processos SISO. Simple Input, Simple Output. Correto? Ok? Então estes sistemas são o que a gente vai tratar na disciplina. Porém, perturbações ele pode ter um monte, certo? O sea, uma única, isso implica uma única manipulada e uma única variável de processo. Mas pode ter mais do que uma perturbação. Correto? O objetivo vai ser tentar manipular isso aqui para quê? Para controlar a temperatura em alguma condição pese às perturbações. Okay? Bom, muito bem. Para isso a gente precisa fazer o quê? Tá, a gente poderia fazer isso aqui no grito. Tá? Bom, no grito significa que a gente, sem ter muito conhecimento do processo, com alguma experiência prática ou do operador, chega lá na planta e começa a mexer, certo? Vamos lá. Vai, muito simples, vai numa fábrica que não tinha controladores, conversa com o operador, certo? Diz ele, o que tu faz aqui para controlar essa planta? Ah, olha, quando eu vejo isso, eu faço assim, e assim. E com a experiência prática da pessoa que aprendeu lá, apanhando, porque no início certamente não sabia como fazer, e tentava um pouquinho até que aprendeu, certo? Colocar isso aí em uma inteligência que vai atuar em cima do sistema, certo? Essa seria uma forma. Certo? Hoje em dia, não sei se você algum já viu alguma coisa disso aí, tem o que chama lógica fuzzy, certo? Ou lógica borrosa, ou sistemas fuzzy, que são sistemas que por regras, você pode construir um algoritmo que por regras diz como controlar uma planta, certo? Assim que vai fazer? Ah, bom, se a água estiver muito quente e a vazão foi muito alta, então é melhor fechar a válvula tanto, abrir a válvula tanto, fazer como faz o operador. Tá? Mas, se a gente quer fazer uma coisa muito mais formal, aí a gente precisa de matemática. E aí temos que partir para fazer o quê? Tentar entender como esse processo, que um processo não é nada mais que um conjunto, certo? De válvulas, tubos, tanques, e etc., se pode colocar de forma matemática, a través de uma modelagem, para tentar entender como que é o comportamento dinâmico e estático desse processo. Correto? Bom, e aí vem a coisa importante que eu estava comentando antes, eu fiz apenas um exemplo, mas uma coisa mais geral. Em qualquer processo, certo? Que a gente vai trabalhar na indústria ou onde seja, a primeira coisa que temos que fazer antes de começar a fazer nada é tentar entender quais são os pontos de equilíbrio daquele processo, se é que ele tem pontos de equilíbrio, certo? E qual é a faixa de operação onde a gente pode trabalhar aqui. Correto? E aí entender, do ponto de vista estático, certo? Qual é a característica estática daquele processo na faixa de operação razoável daquela planta. Certo? Então, por exemplo, aqui eu fiz um gráfico genérico, como está. Eu tenho aqui uma variável manipulada e a variável controlada. Certo? Tá. A variável de entrada e a variável de saída. E eu tracei aqui uma curva de pontos de equilíbrio. O que significa isso do ponto de vista real ou físico? Eu fui lá no meu processo, certo? Vamos supor que fiz experimentalmente. Abri a válvula em uma certa abertura, esperei, o sistema
mantengo la temperatura constante, claro, en la práctica va a ser una cosa más o menos así, medí, ¿cierto? Fui lá, tengo un sistemilla lá instalado en la planta en un computador que me permite capturar los datos, y yo lo tengo aquí, y yo sé que, ¿cierto? Para un valor constante da variable manipulada, yo tengo un valor constante da variable del proceso. ¿Correcto? Y ahora yo mudo esa variable para otro punto, ¿cierto? No importa cómo está esa ahí, ¿ah? Voy para otro valor, BM2, y eso aquí va aquí para BM2. ¿Cierto? Nunca voy a una cosa constante, ¿cierto? Voy a una cosa con ruido, más yo tengo un valor medio más o menos. Entonces eso significa que aquí mi sistema tiene un punto de equilibrio, ¿cierto? O sea, él le mantiene ese punto más o menos siempre cuando yo tengo esa manipulación. Eso aquí me da un punto en esa cosa. ¿Correcto? Ahí yo faço otro punto y encuentro punto así. Entonces, si yo tengo un valor da variable manipulada máximo y un mínimo, y un valor da variable de proceso máximo y mínimo, yo puedo crear un intervalo y intentar levantar todos los puntos de equilibrio en aquel intervalo. ¿Correcto? Eso ahí se llama levantamiento de la característica estática de un proceso. Y es fundamental para que yo tenga un entendimiento de qué está aconteciendo con el proceso. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo ese parámetro, imaginemos que aquí fuese mi tanque, ¿cierto? Yo digo que estoy trabajando aquí entre 10 y 15%, 16% de abertura de la válvula, que por algún criterio práctico es la abertura que me falaron que tiene que trabajar ese día, y la temperatura varía entre 20 y 55 grados. ¿Cierto? Entonces aquí sería un panorama. Olha, eu olho para essa curva e já tenho um panorama bem claro do que acontece com o processo, certo? O que posso dizer aí? Que coisa posso tirar desse gráfico aí? É um processo que acontece o que quando aumenta a abertura da válvula? Aumenta, certo? É um processo que quando aumenta a abertura da válvula, aumenta a temperatura de saída do sistema, certo? Ok? ¿Sí? Y yo tengo aquí que el aumento es mucho mayor en las altas aberturas que en las bajas aberturas, ¿cierto? O sea, aquí yo aumenté 1% y la temperatura varió 1 grado. En cuanto que aquí, cuando abrí 1%, ella varió 10 grados. ¿Ve? Eso es fundamental, porque tengo que saber que cuando estoy operando con mi válvula casi fechada, ¿cierto? Y yo mexer a válvula un poquinho, no va a hacer prácticamente nada no proceso, ¿cierto? Mas si yo mexer un poquinho a válvula aquí encima, ela va a mexer mucho, ¿cierto? ¿Ok? Tá, y eso me dice o qué del sistema? Que ele es como? Não linear. Ah, que es no linear, ¿cierto? Que el comportamiento del proceso tiene una característica no linear. O sea, una variación, a iguales variaciones na entrada, eu não tenho iguais variações na saída. Se eu duplico a entrada, a saída não se duplica, certo? Porque aqui eu, certo? Dupliquei a entrada, passo de 10 para 11, de 10 para 12, certo? E ele, no caso, variou 1 grau, no caso, variou 3. Correto? Tá? Então, isso que está aqui me está dando, digamos, uma coisa muito importante. Me diz como que é o processo, como que é a característica em termos gerais e se ele é no linear ou linear. Como teria que ser um processo linear? Como teria que ser essa característica estática? Una recta que pasa por la origen. No es solamente una recta. Si la recta no pasa por la origen, el sistema también no es lineal. ¿Cierto? ¿Está claro para todo el mundo eso ahí? ¿Sí? O sea, que es una recta es evidente si yo quiero que cuando yo aumento un x, a saída aumenta y, si aumento 2x, aumenta 2y. Lógico, una recta tiene esa característica. ¿Mas por qué tiene que pasar por la origen? Se eu somar duas entradas numa entrada aí, y mais x, 2x mais 2y, ou seja, igual a 2 vezes x mais y. Tá, e se não passar pela origem? Se não passa pela origem, isso não é inválido. Tá, por quê? Porque o termo constante se soma duas vezes, certo? Porque se o modelo for do tipo y igual, certo, a x mais b, certo? Se eu colocar aqui x1, me dá y1. Se eu colocar x2, o b não muda, certo? Se eu somar isso aqui, y1 mais y2, certo? Vai ser a por x1 mais x2 mais 2b, certo? Então isso aqui não é a soma dos resultados, certo? Ok?
certo? Se soma assim, não é a mesma coisa que aplicar x1 mais x2 no sistema, certo? Aplicar x1 mais x2 vai dar y igual a A por x1 mais x2 mais B. Isso seria a aplicação no sistema da soma das entradas. A soma das entradas dá uma saída que não é igual à soma, certo? Das saídas encontradas independentemente. Correto? Isso aqui o sistema chama afim e não linear, certo? Para ser linear, então tem que passar pela origem. Correto? Muito bem. Então, beleza. Sistemas lineares, certo? Tem a característica estática, que é uma reta que passa pela origem. O sistema que não tem essa característica, qualquer outra, é o sistema não linear. Ok? Se o sistema não tem ponto de equilíbrio, a gente não vai poder construir essa curva aqui, certo? Pode ter sistemas que não tenham ponto de equilíbrio, tá? Isso existe na prática. Un sistema que todos os pontos de equilíbrio, na realidade, um sistema em geral sempre algum ponto de equilíbrio tem, certo? Mas em sistemas não lineares, você vai estudar isso depois com mais calma na próxima fase, sistemas dinâmicos, tem o que se chama a estabilidade, por exemplo, é uma característica dos pontos de equilíbrio. Há pontos de equilíbrio estáveis e pontos de equilíbrio instáveis, certo? Então, não é como sistemas lineares, que você dizia, um sistema linear é estável ou instável, certo? Okay? Mas, em princípio, a gente está falando aqui de um sistema que tem muitos pontos de equilíbrio, todos são pontos de equilíbrio que a gente vai de um para outro tranquilamente, por causa da estabilidade, certo? Muito bem. Muito bem. Entendido o comportamento, vamos a fazer um pouco mais de matemática com isso, mas vejam, esse comportamento que eu fiz aí é estático, certo? O documento estático é o comportamento de uma curva que me mostra estáticamente onde estão os pontos de equilíbrio, qual é a relação entre a saída em pontos de equilíbrio. O que é o comportamento dinâmico? O comportamento dinâmico é aquele comportamento que caracteriza o sistema para ele ir de um ponto a outro de forma dinâmica. Como que ele se comporta dinamicamente para transitar no tempo de um ponto para outro. Correto? Então, o que eu quero saber agora é, beleza, se eu manipulei minha entrada, por exemplo, e fiz isso aqui, estava num ponto e mudei a manipulada para um valor aqui, certo? O que aconteceu com a variação de saída? Ela fez assim, ou ela fez assim, ou ela fez assim, como que ela faz? Essa característica, que é como ela evoluciona ao longo do tempo de um ponto para outro, é o que se chama característica dinâmica do processo. Certo? Bom, se eu quiser representar isso aí de forma genérica, eu teria que estudar matematicamente como é o comportamento do processo e de forma não linear eu posso também estudar isso. Certo? Mas, para nosso curso agora, a gente vai trabalhar unicamente com ferramentas lineares, nós vamos estar nos preocupando como é o comportamento dinâmico em regiões. Que regiões? Na vizinhança do ponto de operação. Então, o que eu vou fazer é uma coisa assim. Eu vou parar aqui num ponto e vou dizer, bom, como que eu vou desse ponto a um ponto próximo dele? Como eu vou daqui para cá? Pois daqui eu teria que mudar a entrada daqui para cá, certo? Então o que eu faço? Vou lá, coloco a entrada em um valor, mexo a entrada um pouquinho e observo a saída que estava no valor, como se mexeu para outro ponto, certo? Isso aqui na simulação de mano no computador, por isso está tão bonitinha, mas na prática não vai ser assim. Então, o que eu fiz foi mexer agora, fazer uma variação, nesse caso tipo de grau, da entrada, para observar como é a variação da saída do sistema. E com isso, eu posso capturar qual é o comportamento dinâmico do processo. Tá? Isso aqui se chama comportamento dinâmico na vizinhança de um ponto de equilíbrio. Nesse caso, o ponto de equilíbrio seria o ponto de equilíbrio, nesse caso é 13 e 35. 13 para a valor de entrada e 35 para a valor de saída. Correto? Bom, eu poderia fazer isso aqui experimentalmente, de fato isso se usa muito na indústria. Tá? Na indústria, a maneira mais prática que o pessoal tem para tentar entender como é o comportamento dinâmico de um processo é fazer isso. Coloca o processo num ponto de operação, que é aquele que ele vai operar normalmente. Imagine, eu vou produzir água sempre a 50 graus, então eu vou tentar levar o a 50 graus, certo? E agora aí a partir de 50 eu faço o quê? Aumento um pouquinho, diminui um pouquinho para ver como que a temperatura aumenta ou diminui dinamicamente. E a partir desse experimento, eu tento encontrar um modelo matemático que representa isso. Tá? Bom, se fosse nesse sistema aqui, vamos supor que fosse esse experimento e essa resposta, que modelo vocês atribuiriam para esse sistema? Que tem aqui nessa dinâmica? Que poderia olhar aí, como vocês viram em sinais, certo? Tem um atraso, certo? Porque eu mexi na variável aqui e só começou a se mexer aqui,
entonces la respuesta está atrasada, tiene 5 segundos de atraso, y después... ¿Y después? Dinámica de primera orden. Tem toda a cara sendo a dinâmica de primeira ordem, certo? Ou seja, que eu sei que isso aqui, se eu fosse assim, poderia buscar, dizer, bom, muito bem, para esse problema aí, tá? Se minha resposta a um degrau fosse uma coisa assim, certo? Eu vi aqui um atraso, então isso aqui eu sei que se pode representar, por exemplo, em domínio contínuo como um E na menos LS, porque isso aqui é o sinal Y, certo? Vai estar deslocado em tempo L, certo? E a partir daqui, isso aqui tem toda a cara de uma resposta de primeira ordem, que tem uma cara do tipo 1 menos E na menos T sobre K, certo? Que é a solução de uma equação diferencial de primeira ordem. Bom, e se eu sei quanto que é esse valor aqui da amplitude, certo? Eu posso multiplicar isso aqui por um valor alfa, que é o valor alfa que aparece aqui no valor, certo? Então o valor final, que é esse aqui, YF, certo? É o limite isso aqui quando o tempo para infinito, e o valor inicial é o valor inicial que eu vou ter que somar isso aqui para encontrar esse valor. Então esse comportamento de aqui para aqui está representado por isso, mas o comportamento completo, o Y, vai ser o Y inicial, mais alfa por 1 menos E na menos T sobre tau, se não tivesse atraso. Mas como tem atraso, eu vou colocar aqui o T menos E, certo? Então isso aqui é simplesmente o quê? A interpretação de uma curva através da solução de uma equação diferencial simples de primeira ordem. Correto? Tá? Então isso aqui, vocês viram em cálculo, a gente viu a introdução do processo e vocês voltaram a ver em sinais desse tipo de coisa. Então, a ideia é que a gente pode fazer, digamos, o ajuste na prática de uma curva real por uma curva desse tipo aqui. Isso vai ser muito comum na indústria. Tá? De fato, esse modelo é o mais usado no setor industrial. O pessoal observa a resposta do sistema, a resposta não vai ser essa coisa bonitinha que está aqui, certo? Mas vai ser um comportamento, digamos, assim, e então ele vai chegar lá e dizer, beleza, né? Isso aconteceu quando eu dei um degrau aqui, então eu vou tentar medir esse tempo aqui, aproximadamente, por aqui medir um tempo de alguma forma, e tentar capturar isso aqui como uma exponencial. Correto? Então, por esse modelo, que tem um atraso, uma constante de tempo e um fator ganho que vai aumentar aqui, é que a gente utiliza muito na indústria para interpretar a dinâmica da resposta do sistema. Certo? E isso é muito útil para sistemas de níveis, de temperatura, de vazão, de pressão, de velocidade e de outras variedades mais que aparecem na indústria. Então, por isso que é tão importante, porque muitos sistemas têm um comportamento parecido com isso. Certo? Bom, muito bem. Professor, o que está dentro das paredes ali da exposição? Tem menos aqui? Isso. Deixa que ver melhor, porque ficou meio apertado. Tem menos C sobre tal. LS. É? LS. Não, L. O S aparece na transformada de Laplace, certo? Isso aqui é o bloco, certo? Tu tem um atraso, tu colocar aqui E na menos LS, isso agora estamos falando outra coisa, tem um sinal aqui U de T, aqui vai sair U de T menos L, certo? Ok. Então, no domínio do tempo, o atraso fica assim. No domínio da frequência, Laplace, é isso aqui, certo? Se for discreto, como seria? Eu teria aqui aqui teria um U de K, e aí teria aqui U de quê? De K menos certo N, certo? E isso aqui seria quê? Z elevado a menos N, correto? Desculpem, aqui embaixo ninguém enxerga nada, não? Conseguem ver? Então tá. Esse é o problema que temos na sala grande, que o quadro fica... Aqui teríamos que ter uma elevação e o quadro fica quase na frente. Em discreto, o operador Z
menos 1 é um atraso de uma amostra, certo? Sim? Se eu aplicar um N menos 1 em um sistema, é o atraso na amostra, certo? Então, se eu multiplicar N menos N, é o atraso em amostras. Portanto, a equivalente de N menos LS em contínuo é, em discreto, um N menos N, onde N é igual a L dividido pelo período de amostragem que eu escolhi para esse processo. Certo? Ok? Simplesmente estou, o tempo que eu fico parado é simplesmente um deslocamento do vetor desse amostra. Está claro para todo mundo isso aqui? Vamos lá, vamos tomar uma outra das hipóteses que vamos ter que utilizar no curso. Se você tem dúvida, mesmo que seja a coisa mais ridícula que você acha que pode ser, pergunte. Tá? Não fiquem com a dúvida. Por quê? Porque isso aqui é assim. Estamos construindo um castelo. Em sério. Bem grande, alto. Certo? E vamos colocar lá em cima de um elefante. Tá? Sim? E então acontece que o castelo cai, sempre, a menos que a gente coloque as pedras debaixo e bem firme. Ok? Certo? O sea, isso aqui cresce, vai crescendo e aqui não existe uma coisa que você tem controle. Não existe aquilo de que eu estudei o assunto A e estudei o assunto B, eu sabia A e não sabia B, mas posso usar C. Não. C depende de A, que depende de B, que depende de Z e assim vai. Tá? Tudo que você estudar no sinal, tudo que você estudar no processo, tudo que você vai ser usado aqui. Tudo, absolutamente tudo. Então, se você tem dúvida, essa parte inicial é para tirar as dúvidas. Então, por favor, pergunte. Tá? Ok? Se tem dúvida transformada a Z, não tem problema. A gente discute aqui um pouquinho e depois, se perder mais coisa, você vai pegar um livro e dá uma realizada. Tá? Mas pergunte. Aproveitem a aula para perguntar. Uma coisa que a gente estava discutindo com os tutores outro dia, que a gente vai tentar fazer, esse acompanhamento vai ser o seguinte: tentar, seria matar o que seriam os pré-requisitos. Se você vem para a aula de hoje, certo? A gente falou sobre isso aqui, e na aula seguinte vou continuar com um assunto desse, e vocês ficaram com dúvida, chegam na próxima aula com dúvida, a aula próxima aula vai ser perdida. Então, nesse encontro, você vai ter que tirar todas as dúvidas, como mínimo, da aula anterior. E tudo tem que ficar muito claro, pero totalmente claro, para poder sentar aqui na próxima aula e dizer, pá, estou entendendo o que estou falando. Fora oportunidade. Isso aí você não vai acostumar, é só uma questão de ouvido, certo? Daqui a pouco já todo mundo já fala em espanhol. Aí eu já pego o chip e começo a falar em espanhol. Eu que quando vou dar para a Espanha, para a Argentina, por depois da aula, acabo falando muitas palavras em português também, porque tu estás acostumado aqui que a gente não consegue mais falar nenhuma coisa nenhuma. Tá? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. A gente teria duas formas de fazer esse que estamos. Uma é essa que estou falando aqui, experimental. A outra forma seria analítico. O que significa analítico? Que eu pudesse, a partir de princípios físicos, químicos, mecânicos, elétricos, hidráulicos, construir um modelo de comportamento no processo que vai me levar tanto ao modelo estático como ao modelo dinâmico. Certo? E isso aí me vai permitir que eu analiticamente encontre todas essas coisas que estou falando aqui, sem precisar fazer, em princípio, nenhum experimento. Claro, na prática, isso aí não é assim, porque como mínimo, vou precisar de experimentos para validar os parâmetros de um processo. Imaginem que eu conheço muito bem como se comporta um processo, certo? Tá, por quê? Porque sei que a física que rege o comportamento de um sistema térmico é muito simples. O calor que entra, menos o calor que sai, o calor que se acumula, isso depende da capacidade térmica do ambiente, vai aumentar a temperatura, beleza. Eu sei o que é, aplico a lei da física. Porém, qual é a capacidade térmica do ambiente? Qual é a capacidade de isolamento térmico do ambiente? Certo? E aí já começa a ter dúvida, porque eu tenho um modelo teórico, mas tem um parâmetro lá dentro do modelo que não sei como determinar. E então vou precisar de experimentos para poder validar o modelo experimentalmente. Certo? Bom, imagino que em processos vocês trabalharam um pouquinho disso, certo? Vocês têm um modelo, depois já um modelo, mas na hora de colocar parâmetros vocês não sabem o que tem que dar. E uma coisa que podem fazer é ir para os experimentos para tentar capturar isso aí. E isso se faz muitas vezes utilizando técnicas que vocês aprenderam em cálculo numérico. Tá? Você tem um conjunto de dados e uma equação. E temos que fazer com os dados cada equação. Como se faz isso? Por exemplo, usando mínimos quadrados. Tá? Ou seja, vocês fazem
calcula una función que calcula o erro entre o real y o que você, entre o modelo que vocês mediram, forman eso con un problema de mínimos cuadrados y encuentran los parámetros que minimizan o erro cuadrático de la diferencia. Entonces vean, ya estoy hablando aquí que a gente va a precisar de saber de cálculo numérico, de SINAE, de procesos, de matemática, ¿sabes? Y de muchos más casos más. Entonces, la única forma de trabajar en control de forma eficiente es realmente dominar muy bien todas esas herramientas para poder usarlas en un problema como un todo. ¿Está? Entonces, dicho eso, vamos a pegar el ejemplo del tanque, que tal vez ya tengan usado él en otra disciplina, más eso no va a ir, digamos, ser ningún problema, va a ser al menos ayudar por lo menos a entendimiento de algunas cosas, y vamos a intentar en ese problema fixar ideas sobre esas cosas que comenzamos a ver, ¿cierto? La cuestión de entender el comportamiento del proceso, de identificar cuáles son variables manipuladas, variables controladas, cuál es la perturbación principal, si es que tiene, ¿cierto? ¿Qué que a gente puede colocar en aquel modelo y así por eso. Muy bien, entonces vamos a analizar el problema. Vamos a comenzar por lo que se llama un tanque atmosférico. ¿Tá? Entonces, un tanque atmosférico, ¿cierto? Accionado con válvulas. Y yo voy a suponer que tengo un sistema así. Entonces aquí a mí aquí, no usé o tanque menorzinho para que dê para ver o fluxo. Ele está aberto em cima. Tanto faz, ele não é pressurizado, assim é atmosférico. Tá. Pode deixar ele aberto se quiser, mas não faz. Vamos fazer mais aqui, senão não funciona como você vê. ¿Por qué se llama tanque atmosférico? Porque a presión atmosférica regula el comportamiento del sistema físicamente, ¿cierto? ¿Tá? Entonces vamos a por aquí, vamos a otra las mismas letras que tiene aquí. Yo voy a llamar aquí vazón F1, abertura, válvula V1, válvula V2, vazón F2, ¿cierto? Y aquí voy a suponer que es aquí un nivel acá, ¿cierto? ¿Ok? Y yo voy a suponer que esa abertura de esa válvula aquí se llama U y la abertura de esa válvula aquí se llama A2. ¿Ok? Bom, muy bien. Se ha hecho primeramente el comportamiento de ese tanque aquí. ¿Tá? ¿Cómo que varía o nivel dentro del tanque? ¿De qué depende la variación de nivel dentro del tanque? Vamos a tirar esto aquí ahora. Então, ¿cómo? Isso, a variación de volumen va a depender de qué? Da vazón de entrada y vazón de salida, ¿cierto? E a altura. ¿Eh? E a altura, né? Vamos lá, olha o que eu falei, só para ficar claro, eu falei, a variação de volume, sim, depende da vazão de entrada e vazão de saída, certo? Sim. Ou seja, a água que entra no tanque é a vazão de entrada, e a água que sai é a vazão de saída, e a água que se acumula é a variação de volume, correto? Tá, aqui está entrando metros cúbicos por segundo, e estão saindo metros cúbicos por segundo, certo? ¿Cierto? Si lo que está entrando y está saliendo son iguales, ¿cómo fica el nivel? Igual. O sea, porque el volumen fica menos, el volumen no varía, ¿cierto? Si entra un poco más de lo que sale, el volumen aumenta. Y si sale un poco más de lo que entra, el volumen disminuye, ¿cierto? Eso se llama, primero principio que se utiliza, los principales principios que utilizamos para modelar sistemas, que se llama balance de masa. Estamos falta un balance de masa, entonces la masa no puede desaparecer, ¿cierto? O que entra, sale o se acumula, ¿cierto? Entonces, a variación, si yo llamo aquí dentro V de volumen, ¿cierto? Eso aquí es, a variación de V con relación a T, ¿cierto? Es igual a la razón de entrada
menos vas a salir. ¿Correcto? ¿Ah? ¿Cuánto va a variar? ¿Sí? Los litros por minuto, o metros cúbicos por segundo que acumulan depende de las diferencias de las cosas. Eso aquí está diciendo eso. ¿Correcto? Fala. ¿Cuál es la duda? No, ¿aquí? ¿No? ¿No tienes duda? ¿Alguien preguntó una cosa? Allá. Tem que ser a saída dessa dieta, ou se mudar. No, vamos lá. Eso aquí es un criterio. Estoy diciendo que el volumen aumenta, yo considero el positivo y disminuye el negativo. Entonces, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo va a tener volumen aumentando? Cuando entre más lo que sale, ¿cierto? Entonces, si F1 fue más lo que F2, a derivada es positiva y el volumen aumenta. ¿Correcto? Si F1 es menos que F2, a derivada es negativa y el volumen disminuye. Esto aquí es derivada, no es volumen, es derivada, ¿cierto? ¿Está claro ahora? ¿Beleza? Ok. ¿Más alguien de dúvida? Entonces aquí, ese balance de masa la gente puede hacer en prácticamente todo sistema, ¿cierto? Eso es muy importante para, es una ecuación que a gente va a utilizar siempre para hacer análisis de un proceso, o lo que se llama balance de masa. Otra que va a hacer es balance energético. Energía que entra, energía que sale, energía que se acumula. ¿Alguna dúvida otra vez? Vamos. Beleza. Esa es la ecuación básica, ¿cierto? Ahora vamos. Eso aquí podría ser tan complejo como quisiese, ¿cierto? Y va a depender de qué ahora. De cómo sea el modelo de evasión, de cómo se llama la desevasión y un modelo de desaparición de volumen. Ese tanque que yo diseñé aquí es un tanque cilíndrico. Si un tanque cilíndrico, vamos a supor que a base de él es A, ¿cierto? A área de la base, o volumen es A multiplicado por H, ¿cierto? Por tanto, esa ecuación se podría escribir como A de H de T igual a F1 menos F2. ¿Correcto? Ahora, si el tanque no fuese cilíndrico y fuese cónico, por ejemplo, con un tanque así, ¿qué va a acontecer con el volumen? Va a variar con altura, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, esta sección aquí va a depender de altura, ¿correcto? Entonces en realidad el volumen no va a ser una constante, no va a ser lineal con relación al nivel, va a ser una función de altura, que es una función no lineal que se debería que descubrir, que va a depender de la cadencia de ese cone, ¿cierto? Después calcular, eso, encontrar cuál es la fórmula de volumen de un cone, ¿cierto? Y pronto, eso es geometría básica, ¿cierto? Si yo utilizo un tanque esférico, también, con un tanque esférico, vos tenés que calcular el volumen de una esfera y va a depender de una forma no lineal. ¿Ok? Vamos, ahora en ese ejemplo aquí, yo voy a suponer que mi tanque es cilíndrico y voy a trabajar con esa ecuación. Y voy a suponer que A, entonces, es una constante. ¿Veis? La primera cosa que tenemos aquí es que vamos a tener que medir cuál es la área de base de nuestro tanque, ¿cierto? Si no, no tengo como seguro. Y ahora las razones, ¿cómo va a ser? Pues bueno, ahora va a depender de las hipótesis que te faltan. La razón aquí va a depender de qué. La apertura de la válvula y de qué más. Y la presión de la línea, ¿cierto? ¿Está? O sea, eso aquí, vamos lá. Para que ustedes vean cómo es una práctica. En casa, ¿cierto? Cuando usted abre la tornera, agua que sale para una abertura es siempre la misma. No, porque depende si mi hermano está tomando baño, si alguien se descarga, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como la presión en la línea muy varía, a misma abertura de válvula va a dar la diferencia que entonces puedes hacer un modelo aquí simplificado o un modelo complicado. Vamos hoy, por hoy vamos a comenzar con un modelo simplificado. Vamos a asumir que yo tengo una caja de agua suficientemente grande y, ¿cierto? Y alta, de forma tal que yo puedo asumir que la presión aquí es constante. Entonces, si la presión aquí es constante, ¿de qué va a depender la razón de salida? Únicamente de la abertura, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿cómo depende de la abertura? Va a depender del tipo de válvula. Las válvulas pueden ser lineales o no. Por ejemplo, en casa no lluvero, ¿él es lineal? A abertura del lluvero. Ustedes no sé, bueno, ¿alguno de ustedes alguna vez fue a una casa de material de construcción para comprar un registro? ¿O comprar un coso? Van a preguntar, ¿usted quiere un registro de gaveta o de presión?
certo? Então, o registro de gaveta ou de pressão são diferentes. Por quê? Porque o de pressão é aquele que a gente usa no chuveiro, que vocês abrem e como tem pressão, imediatamente ele dá um fluxo muito grande, certo? Vocês podem ver que ele é bem não linear, apenas abre um pouquinho. Enquanto que os outros, que são os de gaveta, são muito mais lineares, digamos, certo? Porque tem que dar um monte de voltas, certo? Para sair água, certo? Que aqueles que a gente utiliza normalmente como chave de passo, como chave de entrada, para fechar, certo? A menos que a gente use uma borboleta daquelas on-off. Mas se você utiliza uma daquela rosca, certo? Ele vai abrindo. De pressão não, tem um sisteminha que quando vai entrar, ele libera rapidamente a pressão. Então a característica vazão, abertura, mesmo que seja considerando a pressão constante, vamos supor que a pressão é constante, não tem por que ser uma reta assim, certo? Pode ser uma curva assim, vai depender do tipo de válvula. Então, dependendo do tipo de válvula, você vai estudar isso também depois na instrumentação, tá? Se chama de abertura rápida, de abertura linear, e a característica da válvula depende da instalação. Ou seja, depende de onde está instalada a válvula, ou a característica dela se transforma. Tanto que interessa para a gente aqui é que é uma característica de válvula, para esse probleminha, como todo, linear instalada. O sea, a gente vai supor, nesse problema aqui, que eu posso assumir que é minha característica é aqui, certo? Ou seja, se eu abro a abertura entre 0 e 1, a minha vazão vai passar entre 0 e vazão máximo. Correto? Eu vou supor então que a vazão F1 é simplesmente um K1 multiplicado por A1, onde K1 é uma constante que determina quantos litros por minuto aparecem, quantos metros cúbicos por segundo aparecem, certo? Para cada percentual que eu abro do meu válvula. Correto? Sim? Beleza. Então, vamos assumir então esse modelo para a vazão de entrada, que é um modelo, vejam, eu estou fazendo um monte de simplificações. Aí que vem a questão de modelagem. Toda a questão de modelagem implica em fazer algumas hipóteses sobre o comportamento do sistema. Então, não é uma coisa trivial fazer modelos. Isso aqui é uma coisa ridiculamente simples, mas se você entra em um processo que tem, certo, centenas de variáveis para ser modelada, certo, tem muitas coisas físicas que você tem que considerar. E tem que saber o que você expressa no modelo e o que não. E isso é um arte. Tá? Por quê? Porque saber modelar é fundamental para poder fazer controle. E fazer um modelo adequado significa ser um modelo suficientemente complexo como para que represente bem o processo e suficientemente simplificado para que não complique muito nossa vida, certo? Porque um modelo muito complicado não consegue nem trabalhar com ele. Correto? Então aí que está essa questão da modelagem do processo. Ok? Beleza. E agora a válvula de saída. Que é a última equação que temos que colocar. Como vai ser a vazão da saída? Isso, agora vai depender dessa pressão, certo? Igual que não, aqui depende da pressão e aqui. Só que a pressão aqui e depende da abertura da válvula de novo. Correto? Muito bem. Agora, a pressão aqui depende de quê? Da altura. Então a altura é uma variável. Então agora não temos mais pressão constante, certo? Agora a pressão vai depender de se tiver mais água ou menos água no tanque, certo? Quando o tanque está muito cheio, temos muita mais pressão. Quando está mais baixo, temos menos pressão, certo? E depende como? Será que depende linearmente isso aí ou depende como? Como que é a vazão? Tá? Vamos lá, agora de novo precisamos de coisas que vocês aprenderam. Precisamos de física. Tá? Do princípio de quem? De Bernoulli, certo? Ou de conservação de energia, que nos permite dizer o que vai acontecer com uma energia potencial transformando-se em energia cinética. Você vai pensar o seguinte, eu tenho aqui, vamos pensar assim, com que velocidade essa bolinha vai sair por aqui? Ah, se estava a essa altura e eu largo ela vai sair por aqui a uma velocidade que depende da altura que estava, certo? Então a energia potencial se transformou em energia cinética. Sim? Então a energia potencial aqui depende de quê? Da gravidade e da altura. Sim? Por isso se chama atmosférico tanto. Porque depende da pressão atmosférica, certo? Que depende da gravidade. Tá? Então, em realidade, esse tanque aqui, se eu colocar ele aqui em Florianópolis, uma coisa, se eu colocar ele na Paz, em Bolívia, vai ser diferente. Tá? Um pouquinho. Por quê? Porque o G lá é muito diferente do G aqui. Certo? Tá? E se eu colocar ele na Lua, vai ser muito diferente. Ok? E aqui depende de quê a energia? V ao quadrado sobre 2, certo? Portanto, a energia de
unidades de masa va a estar transformándose por una razón cuadrática y que dependa menos del tiempo. Entonces, a velocidades va a ser proporcional a raíz cuadrada de 2G. Entonces, a razón de saída, ¿certo? Va a ser proporcional, porque tiene a válvula que puede estrangular, ¿certo? A abertura da válvula, ¿certo? Y raíz de 2G. ¿Certo? Entonces aqui isso que diz o princípio de Bernoulli. Tá? E ainda, bom, como a gente tem uma válvula, igual que na outra, certo? Que podemos triangular ou não, pode ter um coeficiente aqui que temos que determinar, quando se mede, vamos chamar de K2, que é uma constante, porque não necessariamente a vazão é, se não tivesse nada, um tubo totalmente aberto, seria isso aqui, certo? Mas como tem uma válvula, uma proporção de essa. Correto? Então isso aqui é quanto da seção eu estou abrindo, certo? Aqui eu abri uma certa abertura, certo? Esta é a questão de proporcionalidade da válvula, e isso aqui é a relação de Bernoulli entre a energia potencial. Isso aqui eu estou dando qual é a pressão. Tá, de novo, isso aqui está sendo simplificado, estamos supondo que a válvula é linear, de novo, certo? Se fosse não linear a válvula, o problema seria diferente, tem uma característica que teremos que determinar dependendo do sistema, certo? Ok? Bom, tudo bem. Mais uma coisa aqui que nós estamos considerando. ¿Qué tipo de modelo eu fiz para minha válvula? ¿Qué modelo es ese ahí? Modelo de común. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de volumen, o de nivel, y el modelo de la válvula? ¿Cómo que? ¿Este modelo es común y ese modelo es común? No, sí, tú ves, ese aquí es lineal, tú ves, y ese aquí no es lineal. Vos, tú ves. Sería estático. Ah, ese aquí es estático, ese aquí es dinámico. Antes de verlo lineal y lineal, tenemos que pensar eso ahí. Ese aquí es un modelo dinámico. Ese aquí es un modelo estático. Yo no estoy supondo una mentira. Estoy supondo de que a vazón se establece instantáneamente cuando abro mi válvula, y eso no es verdad. Cuando yo abro la válvula, hago así, y después va a fijar un punto que quería, ¿sabes? Então, bateu um transitório, isso aqui vai ter uma dinâmica que eu estou expressando. Por quê? Por que estou falando isso, digamos? Por que estou propondo um modelo de comportamento estático para a válvula? Porque supõe que é bem mais rápido que a variação do... Porque estou supondo que, em comparação com o tamanho do tanque, muito bem, ela é muito rápida. Então, ela não é instantânea, mas é quase instantânea. Então, para que vamos preocupar com fazer um modelo tão detalhado do comportamento da válvula se, afinal de contas, ele não vai nem se sentir no sistema? Mas eu não sempre vai ser assim. Em alguns sistemas, a minha válvula é um elemento enorme de grande, certo? Que eu utilizo e talvez eu tenha que considerar a sua dinâmica para conseguir. Então, quer dizer, aquela oscilação que vai acontecer entre o émbolo da máquina, veja, isso aqui é um sistema mecânico, certo? Vai ter um sistema que posiciona. Una válvula es una cosa bastante complicada, tiene una cosa que posiciona, ¿cierto? Puede ser un sistema electromecánico o neumático que va a empurrar un émbolo a que abrir y fechar. Eso ahí no es instantáneo, ¿cierto? O sea, todo lá encima y vos tenés que fechar. Ahí va a fechar, va a mexer. ¿Cuánto demora? ¿Verdad? ¿Un segundo? ¿2 segundos? Una válvula muy pequeña, 1 milisegundo, va a depender de la válvula. Una válvula muy grande puede demorar bastantes segundos. Entonces, eso tiene una dinámica. ¿Tá? Que eu deveria, se quisesse fazer um modelo completo, modelar isso aqui. Não vamos fazer agora, mas a gente poderia colocar um modelo, digamos, simplificado, dizer, faço um teste, demora 3 segundos, colocamos se minha primeira ordem, que demora 3 segundos para chegar no ponto. Correto? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês aí? Que essa etapa inicial de entender o processo e de modelar coisas é uma coisa fundamental para poder trabalhar com o professor depois. Se vocês fazem isso errado, todo o resto vai por água abaixo. Tá? Volta a valer aquela coisa do castelo com o elefante na torre, certo? Se vocês não fizeram bem a fundação, não adianta colocar o elefante bem no meio, porque a coisa vai cair igual. Tá? Ok? Beleza. Então, temos o modelo simplificado da vazão de saída, temos o modelo simplificado da vazão de entrada, e com isso agora podemos montar um modelo simplificado do comportamento do tanque. Se supomos que isso aqui é um tanque grande, que tem alguns metros de altura, essas válvulas são válvulas normais, como eu utilizo que van ter resposta em segundos, um segundo menos, não adianta nos preocupar muito com o modelo dinâmico da válvula. Certo? Então o modelo de comportamento do tanque vai ser completo, A de HDT,
igual a K1 a 1, que es el vuelo de entrada, menos K2 a 2, raiz 2G. ¿Está? Pues aquí, si ahora sí, es un modelo dinámico de comportamiento do tanque, ¿cierto? Que relaciona tres variables, ¿cierto? Nos tenemos aquí a abertura 1, a abertura 2 y o nível. Son tres variables que están envolvidas, ¿certo? A gente pode mexer na válvula de entrada, na válvula de saída e observar o nível, ¿certo? Aí já, como falou que ia falar de controle de nível, sabemos que essa aqui é tranquilamente nossa variável de processo ou variável controlada. Agora, isso aqui, nós temos duas opções. ¿Será que manipulamos eso aquí o será que manipulamos eso aquí? Bom, vamos lá. ¿Qué vocês acham? Me dê um exemplo. Ou uma situação. O que vocês fariam? O que vocês teriam como problema? Tá, o tanque pode transbordar sim em qualquer situação, tanto que tu controles por uma como por outra. Se tu fizer errado, ele vai transbordar, pode vaciar. Certo? Vamos pensar na. Não pensem agora, não. Eu quero que vocês pensem, assim, pensem no problema real, prático. Para que tu vai usar o tanque? Te proponho um uso por tanque. Para que tu vai usar o tanque, por exemplo? Qual é o uso? Para que poderia ser? Para armazenar água na casa, certo? Para abastecimento de água. Vamos supor que eu quero o tanque para a minha casa, certo? Uma caixa d'água. Tá, então, na caixa d'água, vocês querem fazer o quê? Manter a caixa com água, certo? Vão querer manter o nível sempre o mais cheio possível, certo? E aí, quem vai ser então a variável manipulada e quem vai ser a perturbação? Nesse caso, a perturbação vai ser a saída, porque ¿qué? Eu estou abastecendo água para casa e vem João e abre a torneira, vem Maria e dá descarga, vem Pedro e faz, certo? Tudo bem. Então, isso aqui vai ser a perturbação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou manipular a entrada para botar a água que estão tirando, certo? Quando alguém tira, coloco para tentar manter o nível constante. Quem está tocando música aí? O cara que saiu? Joga pela janela. E quando ele manda ele buscar. Tá, outra coisa, vamos fazer um acordo aqui. Desliguem todos os aparelhos. ¿Sabes algo que alguien de ustedes tome nota con el book, por decir? Nada, cuando me pasa el audio, así no tenemos esas interrupciones musicales o como eso, o a mamá y Daniel ligando. ¡Cállate tú! No, ahora no hay que la boca. Tá. Entonces, en ese problema, entonces, este quiere o tanque, entonces vamos lá. Vou colocar aqui como abastecimento, certo? Essa aqui passaria a ser a variável manipulada e essa aqui passaria a ser uma perturbação, certo? Ok? Ou seja, alguém perturba o tanque, sim? Por quê? Porque eu estou tomando água aqui, consumindo, e eu tenho que controlar para manter o nível constante para que o consumo tenha sempre água como quer. Correto? Mas tem outra possibilidade de tirar o tanque. Qual seria? Uma pressão constante. É isso que eu estou dizendo aqui, não? Se eu quero manter uma pressão constante, eu quero manter o nível constante. Se manter o nível constante, a pressão é constante. Essa é a condição. Qual seria a outra possibilidade? A vazão de saída constante. Que a vazão de saída fosse constante. Mas se a vazão de saída é constante, eu quero saber, tu estás manipulando aqui. A válvula. Tá, tu manipularia o valvulador para tentar manter a vazão de saída constante. E a 1 seria quem então? A perturbação. A perturbação. Então, nesse caso, tá, mas tudo bem, vamos fazer um invertido, concordo, mas qual seria a aplicação disso aí? Alimentação de, sei lá, um processo químico que não tem uma proporção de alimentação. Tá, isso aí é verdade, é um processo que tu precisarias que uma vazão se mantivesse mais ou menos constante, certo? E então, bueno, constante o más que tú quieres hacer con que ese tanque sea capaz de
te mantener esa alimentación más o menos siempre dentro de un criterio, ¿cierto? Entonces, tú podrías manipular aquí, porque el proceso quiere, él quiere tantos litros por minuto, ¿cierto? Entonces tú manipulas aquí, ¿cierto? Y lo que está llegando aquí para hacer una perturbación. Voy a dar un ejemplo bien concreto de cuándo que esa aplicación funciona en el mundo, ¿cierto? Lo que se llama tanque pulmón. En la mayoría de los procesos industriales, ¿cierto? Ahí tienen o procesos separados en etapas. Entonces, etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿cierto? Y las etapas pueden tener momentos de discontinuidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por falta de materia prima o porque da un problema. Una forma de independizar o isolar los procesos para que un problema en un proceso no acabe atrapalhando totalmente los otros es con lo que se llama colocar pulmões entre un proceso y otro. ¿Tá? Entonces, ¿qué vos haces? Vos colocas un tanque, vamos a ver, están produciendo el producto A y B, y el producto A y B se puede utilizar por un proceso para hacer otra cosa C. Si acabó el producto A o el producto B, el proceso no tiene que parar, ¿cierto? Mas si usted tiene un pulmón no medio, vos cada vez que produce A y B, guardan en dos tanques. Y ahora el segundo proceso tira dos tanques, ¿cierto? Puya dos tanques para conseguir hacer. Entonces ese tanque es un tanque pulmón. Y que va a tener que una entrada discontinua, que depende de cómo está haciendo el procesamiento de A y B, porém a saída está siendo controlada porque a saída depende de lo que precisa el próximo proceso. Entonces, como Amanda decía, a gente vai controlar, ¿cierto? A válvula 2 y a perturbación va a ser a válvula 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a acontecer? Que aquí o sinal de vazón puede estar oscilando, porque para o aumenta o diminui, mas si yo conseguir con esa válvula, ¿cierto? Controlar aquí, yo puedo hacer con que, digamos, a vazón de salida sea más uniforme posible, ¿cierto? Mesmo que a entrada esté variando el mundo. ¿Correcto? Eso ahí es llamado de tanque pulmón, ¿cierto? Que es otro problemilla que a gente discutió incluso en el proceso, ¿cierto? ¿No? Que es una forma de controlar un tanque, ahora pela válvula de salida. ¿Va? Entonces, vean, eso aquí va a depender, vean, la matemática del proceso es una sola, o modelo que relaciona las variables es una. Porém, el comportamiento dinámico que me interesa entender puede tener una cara u otra dependiendo del problema que estoy estudiando. ¿Está claro? Entonces es muy importante porque eso va a me dizer o que realmente quiero hacer desde el punto de vista del proceso. Si no, ficaría únicamente con una cuestión de modelo, que es una cosa que faría un ingeniero del proceso, mas ahora soy ingeniero del control. Yo quiero trabajar con eso aquí de una forma, viste, como un proceso a ser controlado. ¿Correcto? Entonces mi objetivo puede ser diferente. ¿Tá? En un caso yo quiero controlar una cosa, en otro caso quiero controlar otra. Bom, muito bem. Então já está, como estamos aqui, vamos tentar levantar a primeira coisa, vamos tentar montar a característica estática do sistema, certo? Ou seja, ver quais são os pontos de equilíbrio do meu sistema. Ok? Por favor, que hora é? Também. É? 11h30. Então, tá, como a gente estabelece a característica estática no sistema? Isso, a variação de nível igual a zero. O sea, o tanque vai estar em um ponto de equilíbrio quando o nível esteja constante, certo? Quer dizer o quê? Que a quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai. Então é bem tranquilo, é bem intuitivo, certo? O sistema está em equilíbrio quando a água que entra é igual à água que sai. Então, os equilíbrios do sistema, os equilíbrios, certo? São dados por K1 A1 igual a K2 A2 raiz de 2G H. Certo? Sim? Então, as soluções dessa equação, ou seja, os números A1, A2 e H que solucionam essa equação, me dão os pontos de equilíbrio. Então, eu posso tranquilamente encontrar que H, ou seja, o nível, se pode relacionar com as aberturas a partir de solucionar essa equação, certo? Se eu divido K1 A1 dividido por K2 A2, certo? Elevo ao quadrado e divido por 2G, certo? Isso aqui me dá a equação que regula os pontos de equilíbrio do sistema, certo? Então aqui é a equação estática, tanto essa como essa, todas elas são as equações estáticas do sistema, certo? Correto? E a característica estática
va a poder ser diseñada ahora usando esas variables para colocarse ahí en un gráfico que es mucho más intuitivo do que una ecuación, en principio, de ver así rápidamente, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué podría hacer aquí? Pues tranquilamente, lo puedo hacer, digamos aquí, podría hacer tres cosas. Yo podría hacer un gráfico variando a 1 y ver a nivel y dejando a 2 como parámetro. Yo podría hacer al contrario, colocar aquí a 2, H y a 1 como parámetro. O podría hacer o qué? Una curva tridimensional, ¿no? Tridimensional. Pegar aquí y hacer a 1, a 2 y acá aquí y diseñar aquí una superficie. ¿Correcto? También va a hacer aquí que son mucho más, es aquí a mano más complicado de hacer, más no computador podríamos hacer, ahí en el computador puede visualizar y tirar curvas y todo eso. Una mano no vale la pena porque vale mucho trabajo y no engañamos nada, toda la información estamos tirando. ¿Correcto? Vamos lá, então. Se eu faço isso aqui, aqui, com a 2 como parâmetro, o que significa? Que vou deixar a 2 fixo, vou fixar o valor de 2 e vou variar a 1 entre os valores máximos e mínimos. Bueno, a 1 varia entre quanto? Entre 0 e a abertura máxima máxima 1. Podemos colocar 1 ou 100%, tá? Tanto faz. Por enquanto não vou colocar números aqui, vou ser genérico, mas depois vou colocar quanto vale cada um, cada 2, etc. E aí temos unidade para o problema. E meu nível varia quanto? Entre 0 y un valor máximo, ¿cierto? Que es a altura máxima que yo admito trabajar con tanque. A partir de ahí va a soltar un alarme que va a mandar, ¿cierto? Desligar, fechar la válvula de entrada para que el límite no ultrapase aquel valor. Un tanque tiene un sistema de seguridad que funciona por cima del sistema de controles, por cima de eso ahí en las disciplinas de automación, y es un sistema que está supervisionando el sistema de control. Cuando acontece un determinado evento, él hace una cosa que mata controles y manda encima de eso porque es un problema de seguridad. En este caso, imaginen que el tanque llegase al valor máximo, él le mandaría a lo que fechar la válvula de entrada, ¿cierto? Mata al sistema de control y tranca la válvula. Pronto, el sistema no puede más encher el tanque y no va nunca a transportar. ¿Correcto? No, a máximo tengo que ser el máximo de altura, en un valor de seguridad abajo. ¿Correcto? Así también aquí vamos a tener entre 0 y 1 y también aquí H más. ¿Cierto? Vamos a comenzar por ese aquí. ¿Cómo que esa curva aquí entre H y A1? ¿Qué tipo de curva es? Una curva cuadrática, ¿cierto? Es una curva tipo una constante, eso aquí se puede escribir como H de 1 a alfa por A1 al cuadrado, ¿cierto? Donde alfa pasa a ser todo eso aquí. ¿Cierto? ¿Sí? Si alfa depende de 2. Para cada 2 tenemos un alfa diferente, ¿cierto? Entonces, el alfa que está aquí, puedo que llame de un alfa que depende de 2. ¿Y cómo queda la curva entonces? Para un 0, yo tengo 0, y para un cierto valor la voy a tener el valor máximo, ¿cierto? Entonces aquí va a tener una cosa así. ¿Sí? Bueno, no necesariamente, porque podría, ese máximo aquí va a depender. Yo puedo diseñar un tanque para que el máximo aconteça con abertura 1, más puede acontecer que no, que sería con otra abertura, ¿cierto? Entonces, ese máximo es una cosa que depende del tamaño físico del tanque. ¿Sabes? Aquí podría cortar en cualquier lugar. ¿Ah? Beleza. Mas aquí es para 1 a 2, ¿cierto? ¿Tá? ¿Qué pasa si yo aumento a 2? ¿Qué va a acontecer? Si aumento a 2, la constante disminuye y la curva fica más baja, ¿cierto? Va a ser aquí así. Entonces esa curva aquí es para un cierto A2, vamos a llamar 1. Está aquí para un A2, 2, ¿cierto? Y aquí va a tener un A2, 3, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces, evidentemente, cuanto menor sea abertura salida, más rápido sube el nivel, ¿cierto? Entonces ese número aquí es menor que ese, ¿cierto? Mayor esa abertura, va a hacer el nivel aumentar menos. ¿Cierto? Bueno, vean, eso muestra, así a simple vista, que el sistema no lineal
no precisaba de hacer nada porque tiene una forma cuadrática aquí, ¿certo? Sabemos que no es. Mas olhando para aquí vemos que no es lineal, ¿por quê? Porque a variação a baixa de abertura é muito menor que a variação alta de abertura, ¿certo? ¿Correcto? Entonces, ¿qué esperamos? Cuando estemos con abertura mayor, pequeños movimientos causan una variación de nivel mayor que pequeños movimientos cuando estamos con una abertura pequeña. ¿Certo? Bom, como que ficaria a curva ao contrário? Seria uma hipérbole. Una hipérbole, ¿certo? O sea, al contrario, ahora tengo una curva que cuando o nivel, cuando a abertura aumenta, ¿certo? Eu tenho diminuição do nível, certo? Claro, se estou tirando mais água, o nível vai cair, certo? Então a curva seria ao contrário. Sim. Correto? E agora vou ter o quê? Vou ter também várias curvas, dependendo de quê? Do valor de A1, certo? Para cada um A1, um A12, um A13. E agora como vai ser? Quando vou ter mais água ou menos água? Para uma dada abertura de saída, vai ter mais água quando tem abertura de saída maior ou menor? Maior, certo? A1 aqui está no numerador. Então quer dizer que a curva tem um coeficiente maior, portanto essa aqui, certo? Essa é menor que essa, que é menor que essa. Correto? Então, tanto essa curva que está aqui como essa curva aqui representam a mesma coisa. Então se eu escolher aqui um dado valor, sei lá, vamos lá, eu venho aqui e escolho 0,5 e aqui escolho 0,7, por dizer uma coisa, vamos 0,2, certo? E isso aqui me dá, estou citando números, certo? 2, eu posso vir nessa curva mesma, certo? E encontrar aqui qual é a correspondente com 0,5 de A2, vamos supor que aqui seja 0,5, certo? Procurar quanto vale 0,2 de A1 e esse ponto aqui vai ter que ser A2. Ou seja, esse ponto que está aqui é o mesmo ponto que está aqui. Só que en un caso estoy hablando de una variable como manipulada, de otra como parámetro y viceversa en otro. A otra cosa fundamental que me dice el gráfico es que en ese problema aquí, si yo manipulo constante pela abertura de entrada, a inclinación de la curva, en todos los casos, es positiva. Aquí a derivada, no me doy cuenta. Cuando en ese aquí a derivada, por tanto, cuando yo, una cosa que es intuitiva, o ganho el sistema, ¿certo? Aumentando a abertura de entrada, es positivo, y o ganho el sistema aumentando a abertura de salida es negativo. Y eso es fundamental de entender un proceso real, porque tengo que saber si el proceso, cuando actúo en él va a abrir o va a fechar, ¿certo? A válvula, ¿qué va a acontecer con el proceso? Si va a aumentar o disminuir. Si yo no entiendo eso en un proceso, nunca voy a conseguir controlar. ¿Por qué? Porque puedo estar controlando de una forma contraria a lo que debería. ¿Ok? ¿Beleza? Entonces, si yo quisiese, ustedes quieren ahora como pueden pegar eso aquí y diseñar esa curva de forma, digamos, tridimensional, y ahí observan perfectamente superficies y cosas que podrían, digamos, si se corta con un plano, aquí la superficie van a encontrar esas curvas y corta con otro plano, encuentran esas curvas. ¿Correcto? ¿Okay? Daría para tener más labios ahí y ver cómo que fica. Otra cosa interesante de hacer isso aqui é a gente desenhar um diagrama de blocos, ¿sabes? Do comportamento digamos, desse nosso sistema, ¿sabes? Para tentar entender a filosofía del comportamiento que está colocada en la ecuación que nos colocamos anteriormente, mas podemos colocar en forma de diagrama de blocos para entender. Esa es una herramienta muy importante que a gente va a utilizar mucho aquí en el sistema de controles, que es representar un sistema a través de blocos y poder enxergar las interacciones a través del diagrama de blocos, ¿cierto? Como si a gente tenía aquí la ecuación que era A de acá de T igual a K1 a 1 menos K2 a 2 raíz de 2 de acá, ¿sabes? Entonces aquí a gente puede hacer a manera más simple de encontrar una ecuación de diagrama de blocos de forma lineal es transformar la ecuación
a través de un módulo integrado. Entonces yo puedo hacer un bloque integrador aquí y dice aquí que tenemos aquí a derivada de acá con la suma t, que integrado va a dar acá de t, y ese integral va a tener una condición inicial aquí, que va a ser o h de 0 cuando se integre el sistema, ¿cierto? Y ahora es integrado, este pega esa ecuación aquí, digamos la derivada, puede ver esa ecuación que de h de t se puede escribir como 1 sobre a, que multiplica k1 a 1 menos k2 raíz 2y acá a 2, ¿cierto? Solo reescribir la ecuación. Entonces, yo puedo colocar aquí un bloquinho 1 sobre a, y ahora un simple sumador, donde entra aquí K1 a 1 y nosotros, no sin nada de menos, va a entrar aquí K2 y entra el producto, ¿cierto? De A2, es un bloque producto, que multiplica a raíz 2y, que es una constante, y ahora aquí aparece un bloque raíz, y ahí está acá. ¿Correcto? Entonces la raíz de acá, raíz que multiplica por raíz 2y, que multiplica por A2, que multiplica por K2, y entre los dos. ¿Cierto? No, aquí es una constante, ¿cierto? Es un bloque constante. ¿Sí? Entonces aquí es el bloque raíz, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo acá que calculé raíz de acá. Aquí multiplico raíz de acá por raíz de 2y y me da raíz de 2y acá. Y ahí después, ¿correcto? Entonces, si yo quisiese ahora entender el comportamiento dinámico del sistema a través de simulaciones, yo podría, ahora dando valores a los parámetros del sistema, simular eso aquí con algún tipo de signal ¿cierto? De abertura de entrada y salida y observar el comportamiento del sistema que estoy considerando, ¿cierto? Inclusive puedo hacer que testar esos puntos de equilibrio a partir de observar ese comportamiento del sistema en forma estática, ¿no? Le vamos a colocar un punto, ya espera que pare, que llegue al punto de equilibrio y observar lo que está aconteciendo. Entonces, es aquí el diagrama del bloque que representa a mi proceso para efectos de simulación, que es una herramienta muy importante del sistema de control, ¿cierto? Que utiliza para simular lo que acontece con un proceso de forma, digamos, práctica. Esta idea es muy útil porque a complejidad del proceso a veces nos dificulta, en ese caso aquí no es un caso, más en un caso nos dificulta calcular analíticamente la solución del problema, ¿cierto? Porque para saber lo que va a acontecer con h de t, yo debería hacer aquí, encontrar solución de esta ecuación diferencial lineal. ¿Cierto? Con conocimiento de ecuaciones diferenciales es posible resolver el problema y calcular. Porém, eso ahí, en ese caso, podría ser una cosa más o menos tranquila de hacer, más en sistemas generalmente complejos, es muy difícil, ¿cierto? Vos debes hacer eso de forma manual, ¿cierto? O papel. Entonces, a simulación es una herramienta muy importante para entender el comportamiento del proceso. Estamos trabajando ahora en un proyecto con Petrobras, estamos simulando una unidad de compresión de gas en una plataforma, ¿cierto? Y un modelo dinámico que es un modelo no lineal con ecuaciones diferenciales de velocidad algébrica y tiene 200 y pocas variables de estado. Tiene 200 y pocas de ecuaciones no lineales aquí, ¿cierto? Con tropecientos parámetros, ¿tá? Entonces es muy complicado pensar en querer hacer una solución, digamos, analítica de aquel problema. Va muy bien, entonces, vino que cuando que todo problema que nos llevó aquí, a pesar del problema ser un problema extremadamente simple, que es un sistema de un tanque, nos lleva a un comportamiento de un sistema no lineal. ¿Tá? Y a pesar de que es un caso simple, ainda así a gente no tenía, digamos, herramientas y ahora como para resolver ese problema en forma teórica, entender el control en forma no lineal. ¿Tá? Entonces,
a gente vai tentar utilizar ferramentas lineares para tentar estudar o comportamento dos sistemas e entender o controle do sistema. E por que isso? Então, o que acontece na prática é que esse tanque, assim como outro processo que a gente vai trabalhar na prática, eles costumam operar na indústria sempre em regiões de operação limitadas. A maioria dos processos, não são todos, mas a maioria. Como ele opera em uma região de controle limitada, ou seja, você vai operar com um tanque próximo de um certo nível, então acontece que o comportamento dele vai estar, certo? E por isso essa curva é muito importante, limitado a uma pequena região aqui nesse. Em vez de considerar todos aqui, que seria todo o domínio das variáveis, eu vou ficar limitado a uma região. Isso aí não é porque eu quero, não sou eu que estou inventando aqui, certo? É porque, do ponto de vista prático, do ponto de vista do industrial, ele quer que para produzir aquele produto que eu quero, o nível tem que estar sempre entre 80% e 83%, porque se sai muito disso, o produto sai da especificação. Então, o controlador vai tentar levar o sistema para lá dentro e tentar manter aquele dentro daquela região. Portanto, eu vou estar trabalhando aqui ou aqui, tanto faz, em uma caixa que é limitada, certo? Dentro de toda a região de operação do sistema. Tá, não digo, não é sempre que seja assim, tem processos que não são assim, processos que a gente tem que operar ele em toda a faixa, aí é um pouco mais complicado, mas na maioria dos problemas, isso é o que acontece. Então observem que se a gente passa por esse problema aqui, a característica do sistema, que era bastante no linear, olhada num pedacinho muito menor do mapa de variáveis, passa uma característica muito mais parecida com a reta. Certo? Então, se ele tem uma característica parecida com a reta, talvez um modelo linear aproximado seja capaz de representar razoavelmente o comportamento do sistema. Tá? Então, dado que as ferramentas de controle linear e a teoria de sistemas lineares é muito mais fácil de usar e é muito mais, digamos, generalizável do que no caso do linear, certo? Dado que os processos nos oferecem essa oportunidade de que vão operar nas vizinhanças de uma região, o uso de ferramentas lineares para estudar o comportamento do processo parece um procedimento adequado. Então, antes de finalizar a aula, certo? Que a gente vai discutir isso com mais detalhe na próxima, certo? Eu quero que vocês fiquem bem claros com essa ideia, ou seja, uma vez que eu tenho claramente qual é, vou fazer um gráfico único aqui, uma característica estática de um processo, para variável processo e variável manipulada, essa agora é uma coisa mais geral, certo? E que definir, certo? Que essa característica estática do processo vai ser utilizada na certa região, eu posso muito bem redefinir um modelo que, escolhendo um ponto de operação no meio da faixa de operação que vou trabalhar, calcule uma reta que seja uma boa aproximação da curva naquele ponto. Tá? Então todo mundo está de acordo comigo que essa curva aqui e essa curva aqui agora são muito próximas, certo? Então se eu disser que o comportamento do sistema se rege por essa curva aqui, não vou estar errando muito quando ele está na curva real, certo? Bom, mas isso aqui me está dizendo que eu poderia escrever a variação dessa variável como a variação dessa variável em forma de uma reta. Mas se eu faço de forma absoluta isso aí, essa é uma reta que não passa pela origem, certo? Portanto, ¿sí? Quando Bm é zero, Bp tem um certo valor. Essa reta aqui se escreveria como uma inclinação aqui M e um valor aqui menos A, negativo A, certo? Então eu poderia escrever que Bp é igual a M por Bm mais A. Certo? Ok? Bom, mas se eu, em vez de fazer isso, me preocupar unicamente com as variações das variáveis na vizinhança do ponto de equilíbrio e pegar um eixo de coordenadas aqui, deslocando o eixo de coordenadas para o ponto de equilíbrio, chamando isso aqui de variação de variável manipulada e variação de variável de processo, agora a curva que representa esse modelo é uma reta que passa pela origem. E posso escrever simplesmente que se M é a inclinação dessa curva, a variação da variável de processo é igual a M pela variação da variável manipulada. Então,
una reta simplesmente describe o comportamento del sistema no ponto. E essa é outra coisa, nada menos que a derivada da curva no ponto. Certo? Se eu calcular a curva no ponto, eu tenho aqui uma relação estática, linear, entre a variação da variável de entrada e a variação da variável de saída, ou variação da manipulada e controlada. Então, entenda, eu não quero que você ache que o modelo linear cai de paraquedas aqui, como se alguém maluco matemático inventou fazer isso. Eso ahí tiene un sentido práctico muy importante. Estamos preocupados con estudiar el comportamiento de una vizinhança de una región. Y en ese caso, una reta puede ser un buen modelo para una curva. ¿Tá? Y esa reta no es nada más nada menos que a derivada del punto. Y vean ahora que eso aquí muestra para el estanque que ese modelo que está aquí, un modelo reta con inclinación positiva, más si la gente variase abertura de salida y no abertura de entrada, fazendo aqui um ponto qualquer, a reta teria uma inclinação negativa. Certo? Então aqui o modelo seria um modelo com inclinação negativa, enquanto aqui temos um modelo com inclinação positiva. Pois essa inclinação que está aqui e essa inclinação que está aqui não são nem nada mais nem nada menos que o ganho estático do modelo linear que aproxima o modelo nesse ponto e do modelo linear que aproxima nesse ponto. O ganho estático, que é quanto que o ganho de variável de processo para cada ganho que obtenho de variável manipulada. Definição de ganho estático, ou seja, eu vario a entrada e vejo a variação de saída. O ganho estático é isso. E aqui igual, se eu vario a entrada e vario a saída, qual é o ganho estático? A inclinação dessa reta. Então vejam, olhar para a gráfica estática do sistema está me dando muita informação. Está me dizendo que o sistema não é linear, está me dizendo que ele varia menos aqui ou varia mais lá, e está me dizendo como que é o ganho estático do processo. Correto? Tá. O que a gente vai fazer na próxima aula, continuando a revisão desse conceito? Vamos justamente mostrar como se calcula esse modelo linearizado, que vai ser simplesmente aproximando o modelo linear por um modelo linear, certo? Utilizando basicamente a série de Taylor, que é uma ferramenta matemática para fazer isso, para aproximar uma função qualquer como relação estatística. Ok? E com isso vamos montar um modelo linearizado, vamos comparar um pouco as coisas e vamos começar a introduzir questões de modelo de primeira ordem, resposta ao mesmo tempo, resposta ao mesmo tempo. Ok? Então, até sempre.